A Revolução Industrial, a invenção do mundo moderno. Você já parou para pensar como o mundo passou de pequenas oficinas artesanais para enormes fábricas capazes de produzir milhares de produtos por dia? Como surgiram os trens, as grandes cidades industriais e até a forma como trabalhamos hoje? A resposta está em um dos acontecimentos mais importantes da história, a Revolução Industrial. Nos próximos minutos, você vai descobrir por que ela começou justamente na Inglaterra, como ela transformou a vida de milhões de pessoas e por que seus efeitos ainda fazem parte do nosso dia a dia. Antes de começar, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal The Lost Archive e ativar o sino para não perder os próximos vídeos. O mundo antes da Revolução Industrial. Antes do século XVIII, praticamente tudo era feito à mão. Roupas, ferramentas, móveis e utensílios eram produzidos por artesãos que trabalhavam em pequenas oficinas ou dentro de casa. A produção era lenta, cara e limitada. A maior parte da população vivia no campo e dependia da agricultura para sobreviver. Viajar longas distâncias era difícil, e uma carta podia levar semanas ou até meses para chegar ao destino. O mundo mudava lentamente, até que tudo começou a acelerar. Por que começou na Inglaterra? A Revolução Industrial teve início por volta de 1760, na Inglaterra. Mas isso não aconteceu por acaso. O país possuía enormes reservas de carvão e ferro, matérias-primas essenciais para mover máquinas e construir equipamentos. Além disso, a Inglaterra possuía um poderoso império colonial, que fornecia matérias-primas e comprava produtos manufaturados. Outro fator importante foi a estabilidade política e o crescimento do comércio. Tudo isso criou o ambiente perfeito para o nascimento das primeiras fábricas. A máquina a vapor mudou tudo. Um dos maiores símbolos da Revolução Industrial foi a máquina a vapor. Embora versões anteriores já existissem, foi o engenheiro James Watt quem aperfeiçoou o equipamento em 1769, tornando-o muito mais eficiente. Agora, as fábricas não dependiam mais apenas da força da água ou dos ventos. As máquinas podiam funcionar praticamente em qualquer lugar. Isso permitiu um crescimento gigantesco da produção. Tecidos, por exemplo, passaram a ser fabricados em quantidades nunca vistas antes. Os preços diminuíram, enquanto a produção aumentava cada vez mais. O nascimento das fábricas. Com tantas máquinas novas, surgiram enormes fábricas. Milhares de pessoas deixaram o campo para buscar trabalho nas cidades. Esse fenômeno ficou conhecido como êxodo rural. As cidades cresceram rapidamente. Mas nem tudo era positivo. As jornadas de trabalho podiam ultrapassar 14 horas por dia. Homens, mulheres e até crianças trabalhavam em condições extremamente perigosas. Os salários eram baixos. Os acidentes eram frequentes. Muitas fábricas eram abafadas, mal iluminadas e cheias de fumaça. Foi um período de enorme crescimento econômico, mas também de grande desigualdade social. O avanço dos transportes. A Revolução Industrial também transformou os meios de transporte. Com a locomotiva a vapor, mercadorias e passageiros passaram a viajar muito mais rápido. As ferrovias ligaram cidades, reduziram custos e impulsionaram o comércio. Os navios movidos a vapor também revolucionaram o transporte marítimo. O mundo ficou mais conectado do que nunca. As consequências sociais. A industrialização mudou completamente a sociedade. Surgiu uma nova classe de empresários, donos das fábricas. Ao mesmo tempo, cresceu a classe operária. Com o passar do tempo, os trabalhadores começaram a exigir melhores condições. Greves, sindicatos e movimentos trabalhistas passaram a fazer parte da história. Essas lutas contribuíram para conquistas que hoje parecem normais, como redução da jornada de trabalho, férias e direitos trabalhistas. A Segunda Revolução Industrial. No final do século XIX, uma nova fase começou. A eletricidade substituiu muitas máquinas movidas a vapor. O petróleo tornou-se uma importante fonte de energia. Surgiram o automóvel, o telefone e grandes avanços na indústria química e siderúrgica.
Foi nessa época que empresas começaram a produzir em massa, tornando produtos cada vez mais acessíveis para a população. Os impactos no mundo. A Revolução Industrial não mudou apenas a Inglaterra. Ela rapidamente se espalhou pela Europa, pelos Estados Unidos e, mais tarde, por diversas outras regiões do planeta. Ao mesmo tempo em que trouxe progresso tecnológico, também incentivou o imperialismo. As grandes potências buscavam matérias-primas e novos mercados consumidores em outros continentes. Esse processo influenciou profundamente a economia mundial e ajudou a moldar o cenário político dos séculos XIX e XX. A Revolução Industrial continua? Embora muitos historiadores considerem que a Revolução Industrial tenha começado há mais de 250 anos, seus efeitos continuam até hoje. Vivemos atualmente em uma nova era tecnológica. Computadores, inteligência artificial, robôs e automação estão transformando novamente a forma como trabalhamos. Assim como aconteceu no século XVIII, novas profissões surgem enquanto outras desaparecem. A história continua sendo escrita. Conclusão: a Revolução Industrial foi muito mais do que a invenção de máquinas. Ela mudou a economia, a sociedade, os transportes, a política e até a maneira como as pessoas vivem. Grande parte do mundo moderno nasceu naquele período. Da próxima vez que você entrar em um trem, comprar uma roupa produzida em larga escala ou utilizar um computador, lembre-se de que tudo isso faz parte de uma longa história iniciada há mais de 2 séculos. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no The Lost Archive. Até a próxima viagem pela história.